Neste domingo, 20 de fevereiro, foi o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo. O uso das substâncias, além de prejudicar a saúde, é um dos principais fatores para problemas sociais, inclusive para a prática de crimes. A imagem mostra Matheus Menezes, de 25 anos, momentos antes de perder a vida ao ser atropelado por um carro que passa em alta velocidade. O crime ocorreu na noite de 16 de janeiro, na pista do Guará 2, região administrativa do Distrito Federal. O motorista, Vinícius Couto Farago, de 31 anos, foi indiciado por homicídio doloso qualificado quando há intenção de matar. Vinícius dirigia sob efeito de álcool. A mãe da vítima pede por justiça. As pessoas precisam entender que a vida do outro vale tanto quanto a sua. A partir do momento que você dirige e bebe, automaticamente você está assumindo um risco de um acidente, onde pode causar a morte, que foi o caso do meu filho. Até o próprio condutor pode vir a óbito por causa de uma imprudência dessa. Então eu exijo que a justiça do homem seja feita. Um levantamento da Polícia Militar do Distrito Federal apontou que a mistura de álcool e direção vem aumentando. Em 2021, foram registradas 20.017 autuações de motoristas dirigindo embriagados, número bem maior que o registrado no ano anterior. A psiquiatra e presidente da Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas, a ABAD, Alessandra Dil, aponta que as propagandas de bebidas, as embalagens, a falta de fiscalização na venda para menores e serviços de delivery incentivam o uso do álcool cada vez mais cedo e que o alcoolismo é muito mais que uma doença e contribui para a prática de crimes como violência doméstica, acidente de trabalho e outras questões. A psiquiatra ainda afirma que houve aumento do consumo de bebida na pandemia. O aumento do consumo de álcool no Brasil durante esse período de pandemia, ele foi em torno de 13%, né? Nós também tivemos notícias do aumento de outras substâncias, com dados secundários do DataSUS, principalmente de benzodiazepínicos, ansiolíticos, nesse período de pandemia. O Brasil ele não ficou abaixo da média mundial de consumo de álcool, mas o que para mim é preocupante é que no nosso país o álcool, durante todo esse período de pandemia e ainda, né, segue sendo visto como um produto essencial e que o delivery, principalmente, é uma estratégia que foi tida como necessária nesse período. Bom, para a gente repercutir mais esse assunto, eu converso agora ao vivo com o 30º Promotor de Justiça de Campinas, Guilherme Ataíde Ribeiro Franco, que é especialista em dependência química pela Faculdade Paulista de Medicina. Olá, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rafaela, boa tarde a todos que estão vendo a TV Justiça. Uma honra estar aqui com vocês. A honra é nossa em falar sobre esse assunto tão caro, tão importante para toda a sociedade, né? Bom, nós temos uma série de políticas públicas e legislações que tratam sobre o tema álcool e drogas. Na avaliação do senhor, qual é o gargalo que nós temos ainda no que se refere à legislação no país para a gente avançar nessa questão, dar mais efetividade ao que já existe? Rafaela, sem trocadilho, mas até com base nas evidências científicas e no que vocês trouxeram agora, na dor de uma mãe, de uma lágrima inaudita. Nós temos uma excelente legislação de regulação do tabaco. Por isso que nós temos quase 100% dos ambientes coletivos e públicos no nosso país que são livres de tabaco. Mas em relação ao álcool, nós temos uma legislação muito fraca, uma legislação leniente. É quase que uma fake law, porque ela diz que para fins de marketing, cerveja não é álcool. Nossa, sensacional, porque a gente teve toda uma campanha, né, lá na década de 80, 90, a respeito do cigarro e os dados realmente comprovam que a gente consegue reverter com essa política pública mais efetiva. Bom, durante a pandemia, doutor Guilherme, o bar, ele veio para casa. As pessoas passaram a beber mais com confinamento e aí a gente pode falar também sobre questões emocionais, aquela fragilidade toda, né, pela situação que a gente ainda vive, essa questão da pandemia, perdas
de vidas e tal. Mas, com isso, esse panorama todo, as famílias, elas vão ter sequelas em relação a esse marido que passou a beber mais e descontar na esposa, esse descontrole provocado pela fragilidade do momento e pelo aumento no consumo do álcool? Rafaela, nós podemos dizer que o álcool em si, ele não é a causa da violência, mas ele acaba disparando, né? Porque se nós formos falar principalmente em relação à violência doméstica, nós sabemos que isso é algo transgeracional e que tem que ser combatido desde os primeiros anos de escola, o respeito às questões de gênero. Mas os dados científicos dizem que o álcool está presente em 50% dos casos de violência doméstica. Quando o bar veio para dentro de casa pelo serviço de delivery, de entrega, é natural que isso se potencializou. E são dados da própria indústria. Foram 14 bilhões de litros de cerveja que foram vendidos em 2021. E se nós temos também 50% da população que é abstêmia ou praticamente abstêmia, nós temos uma outra porcentagem que é a que consome moderadamente, nós vamos ter coisa de mais ou menos entre 10% e 20% da população que consome de maneira abusiva, que causa justamente essa dor, que é uma dor frequente nos finais de semana. Nós perdemos os jovens nos finais de semana para um copo de cerveja. Então, de fato, nós temos que compreender que há necessidades de mudanças culturais, mas essas mudanças, elas virão, como veio com o cigarro, com o cinto de segurança, através de uma lei, e que terá, com certeza, total suporte da população. Ainda tenho que dizer que é o álcool que não só potencializa a violência doméstica, a violência no trânsito, causa absenteísmo no trabalho, impacta o SUS, mas e quantos casos de garotas que foram intoxicadas por álcool e outras drogas nas baladas, advindo daí estupros. Nem preciso dizer o que é um estupro para a vítima. O problema é muito complexo, né? De fato, essa questão tem várias ramificações ali. Qual que deve ser o papel do Estado, então? Porque é um problema social. E aí, de um lado, o Estado, a família, como esses atores envolvidos devem agir? Sempre. Nós temos o norte, que se a Constituição da República fosse uma pirâmide, nós teríamos lá no topo da pirâmide o artigo 227 da Constituição, aquele que diz que a criança, o broto, é a prioridade das prioridades, não há nenhuma outra. Se fosse uma árvore de Natal, diríamos que é uma estrela. Então, nós temos que olhar para cima, temos que olhar para a criança. Esse tem que ser o nosso norte, esse tem que ser o nosso foco. Todas as políticas têm que ser pensadas em uma sociedade cidadã para as crianças, a começar pela publicidade. Não tem sentido algum uma criança ser exposta à publicidade de cerveja se criança não bebe. Esse é o primeiro ponto. E nas cidades, podemos fazer muitos em termos de coalizões comunitárias, família, escolas, criando-se ambientes livres de álcool no entorno. Por que temos bares perto de escola? Podemos, por lei municipal, isso já é algo que está sacramentado na nossa legislação, na nossa jurisprudência, que nós podemos ter afastamentos dos bares e similares dos locais que são preservados para crianças, escolas, parquinhos, parques de diversões, para que a cidade seja saudável e inclusiva para todos. Maravilha, excelente reflexão para a gente finalizar. Promotor Dr. Guilherme Ataíde, muito obrigada mais uma vez, boa tarde para o senhor, até a próxima. Até a próxima, obrigado. Tchau, tchau.